O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus afirma a coexistência dessas duas realidades, do governo deste mundo, na vida deste mundo, César, e também a realidade divina, que não pertence a este mundo, mas que já está neste mundo. Ele, Jesus, é o próprio Deus eterno que entrou no mundo, enviado ao mundo, porque Deus ama tanto o mundo para transformar o mundo corrompido pelo mal, pelo pecado. Então, a autonomia e a distinção dessas duas realidades, mas não a independência delas. Muitos usam essa palavra, como tantas outras do Evangelho, manipulando o seu sentido. Por exemplo, no mundo hoje, percebemos a autonomia do governo laico. O Estado é laico, deve ser assim. Na verdade, o Estado laico começou até pelo incentivo da própria Igreja para garantir a sua liberdade de agir no mundo sem interferência do Estado, e não o contrário. Mas hoje querem transformar as realidades deste mundo independente de Deus, sem os valores perenes, simplesmente com uma leitura utilitarista, ou seja, do que é prático e do que é útil agora, sem levar em conta o que vale mais para o bem do homem e da humanidade. Ouvimos São Pedro dizer que nós esperamos novos céus e uma nova terra. É isso que nós esperamos. Novos céus e uma nova terra onde habitará a justiça. Mas esta nova terra só vai acontecer com novos homens, novas mulheres, ou seja, homens e mulheres renovados, pacificados, homens e mulheres que buscam a justiça e vivem a justiça, que não vivem a corrupção. São Pedro diz: vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Não há uma sociedade justa se os homens não são justos. Não há uma sociedade sem corrupção se não há homens puros. Isso é o contrário da pureza, corrupção. Por isso, a insistência de São Pedro, Precavei-vos para não suceder que, levados pelo engano desses ímpios, percais a própria firmeza. Precisamos crescer na firmeza
isso é vida adulta, não é simplesmente o acúmulo da idade, do tempo, do tamanho e dos ofícios. A maturidade está ligada a uma firmeza própria, que não é imposição arrogante do orgulho, mas estabilidade no valor. Hoje estamos assistindo o cenário no mundo de homens e mulheres que delegam sua firmeza e suas decisões para outros. Interessante a contradição. Nunca se quis tanto liberdade, eu decido, mas o que estamos assistindo é: nós delegamos que outros decidam. Obviamente, devemos reconhecer as autoridades instituídas e constituídas por nós mesmos para o bem de uma sociedade, mas não nos iludamos. Nós, cada um, precisa responsabilizar-se, com própria firmeza precisa mudar e ser justo. Como fazer tudo isso? São Pedro disse: procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça, crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não basta tê-lo encontrado e conhecido por um momento. Crescer no conhecimento de Jesus, crescer na graça que Ele nos dá, nos torna homens e mulheres novos, porque é isso que Ele é. A comunhão com Jesus muda a gente. Peçamos ao Senhor esta responsabilidade diante das coisas deste mundo, de César, mas não nos iludamos, sem descuidarmos essa realidade de Deus em nós, da vida em Cristo em nós, da verdadeira justiça, para uma nova terra, homens novos, mulheres novos, renovados pela graça do Senhor.